Nesse momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à imagem e semelhança de Deus. O que significa esta expressão, imagem e semelhança de Deus? Está registrado no livro do Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 26. Assim disse Deus, e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós vemos essa expressão, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabemos que Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Então Deus resolveu criar o homem, formar o homem. E a expressão que Deus usou foi, façamos segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança significa o caráter e a personalidade do indivíduo. Deus é perfeito em seu caráter, na sua personalidade. Então, este homem iria refletir essa imagem, esse caráter, essa personalidade de Deus. Então, Deus resolveu criar o homem, a Trindade. Apesar de não existir o nome Trindade, mas nós vemos, façamos, para o plural ali. Então, muitos dizem que Deus estava convocando seres angelicais também para fazer este homem, mas não. Apesar que a Bíblia diz que quando Deus estava pondo fundamento no mundo, Deus estava criando o mundo, os anjos estavam presenciando. Mas façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ali criaram o homem, segundo a sua imagem e a sua semelhança. O homem foi criado perfeito, em seu caráter, na sua personalidade. O homem foi criado também dotado de inteligência, porque quando Deus criou o universo, Deus concluiu, Deus chamou Adão e mandou que Adão colocasse o nome em tudo aquilo que Deus tinha criado. E a Bíblia diz que tudo que Adão chamou, isso foi. Aí nós vimos que o homem era super inteligente. O homem refletia a imagem de Deus. Por isso ele é a coroa da criação de Deus. Por isso que Deus não abriu mão desse homem, Deus providenciou um meio para restaurar esse homem que havia sido perdido. Então, Deus colocou este casal no jardim do Éden, e condicionou a felicidade daquele casal, a comunhão daquele casal, que ele obedecesse exclusivamente à ordem de Deus, que ele dependesse de Deus, condicionando da seguinte maneira, que eles poderiam comer livremente em todo o fruto do jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente morreria. Aí nós vemos que o homem não foi criado eterno, era um candidato à eternidade. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele entraria para a eternidade de Deus. Mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles morreram espiritualmente falando. Porque na viração do dia, Deus vinha e falava com aquele casal, e não existia pecado em sua mente. Nada interrompia dele ouvir, e ter comunhão com o seu Criador. E quando ele pecou, ele se escondeu da presença de Deus, porque corrompeu a sua imagem e a sua semelhança. Quando ali chegou a serpente, introduzida, o diabo que se introduziu em uma serpente ali, usando voz humana, chegando para Eva e disse, é verdade que Deus disse que vocês podem comer de todo o fruto do jardim do Éden? Eva questionou, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele nós comermos, nossos olhos nós iríamos morrer. Então o diabo questionou, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vossos olhos serão abertos e vocês serão semelhantes a Deus. E aí vemos, Eva pegou daquele fruto, comeu e deu também para o seu marido, para Adão. Então, logo ali eles pecaram,
né? A consciência deles passaram a ser corrompida e eles se esconderam da presença de Deus na viração do dia, quando Deus veio e chamou por Adão, procurou aquele casal, eles estavam escondidos. Então ali realmente um problema surgiu, o pecado tornou-se uma muralha, né? Que começou agora a dividir aquela comunhão do homem com Deus. Então o que significa a imagem e semelhança de Deus? Era o caráter deles, que eram perfeito, né? Então, quando ele pecou, então esse caráter, essa imagem, essa personalidade dele foi corrompida. Então, o que acontece agora? Através de Cristo Jesus é restaurada essa imagem, né? Essa personalidade do ser humano. Então, quando o homem pecou, então Deus disse que o homem passou a ser igual, como um deles, os outros obrigaram por alguma, agora como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O que significa como um de nós? Deus é um ser independente. Então, aquele casal dependia de Deus. Então, ele ia tomar conhecimento de tudo aquilo que Deus gostaria que eles tomassem, mas dependendo de Deus. Então, no momento que ele pecou, então ele passou a ser um ser independente, assim como Deus é independente. E nós vimos a tragédia que houve e que acontece hoje, quando o homem que é dotado de livre-arbítrio, de escolha, e toma as suas decisões por vontade própria, sem querer saber se é bom ou se é ruim. Então, ninguém pode culpar Adão pela tragédia que aconteceu no mundo, porque em Adão estava eu, estava você, estavam todos, né? Se ali eu tivesse, você tivesse, tomaria aquela mesma decisão. Aí nós vimos que você agora é dotado de livre-arbítrio, você tem inteligência. Então, veja as atitudes que você toma. Você vai responsabilizar alguém? De maneira alguma. Por isso que a Bíblia diz, de que se queixa-se o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então você é responsável pelas consequências das atitudes que você toma, porque você é um ser independente de Deus. Mas Deus quer que você seja dependendo dele, não roubou, mas tudo aquilo que Deus quer para você é bom, mas o homem não quer. Por exemplo, todos pecaram, todos estão separados de Deus, estão distantes da glória de Deus. Então Deus enviou o melhor que ele tinha, né? Foi o seu filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário, dando outra oportunidade ao homem a ter vida e vida com abundância. Quando a Bíblia diz o próprio Jesus dizendo que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então lá no jardim do Éden, então Satanás veio roubar, matar e destruir. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar a comunhão daquele casal. No entanto, Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Vida eterna, além túmulo, porque a salvação das nossas vidas não é só para esta vida. A salvação é por toda a eternidade. Por isso a palavra aí vida eterna é zoe no grego, que significa aquela própria vida de Deus. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele entra para dentro da vida de Deus, porque vai viver eternamente com Deus por toda a eternidade. Esse foi o propósito de Deus quando criaram o homem, para ele viver eternamente. No entanto, eles desobedeceram e a morte intrusa é o maior inimigo de Deus, é a morte. E ela será o último inimigo a ser destruído. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, já estão de posse da vida eterna, ainda que ele venha passar pela morte física, mas Jesus deu prova que irá haver ressurreições quando ele ressurgiu dentre os mortos ali. Então, Cristo trouxe a ressurreição, garantido a ressurreição de todos aqueles que irão passar pela morte física, que a Bíblia diz que ele virá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isso é os salvos, e os salvos que estiverem vivos serão transformados juntamente com aqueles que ressuscitaram, irão ao encontro do Senhor nos ares e para sempre estará com ele. Então, neste momento, esta breve reflexão, essa imagem e semelhança pela qual o homem foi criado no seu estado original, está corrompida
por causa do pecado, né? Por exemplo, nós pegamos uma moeda nova, né? Ela brilha. Se você perder aquela moeda, encontrar ela 1 ano, ou 6 meses, ou 8 meses, o que acontece? Aquela moeda vai ficar realmente embaçada, vai ficar enferrujada. E alguém pode dizer, esta não é aquela imagem que eu perdi. Sim, é ela. Agora ela está enferrujada. E o que acontece? Você pega um bombril ou um produto e vai remover, né, aquilo pela qual deixou ela enferrujada, apagada, e ela torna o seu estado original. Assim também é o homem. Ele foi perdido, e a Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o pecado ofuscou essa imagem na vida do homem. Então, através de Cristo Jesus, pela palavra, pela presença do Espírito Santo, este homem ele passa de volta a refletir essa imagem de Deus através do seu caráter e da sua personalidade. Então você está tendo mais uma grande oportunidade para voltar ao estado original, ter comunhão com Deus, para que essa imagem e essa semelhança sua que está ofuscada por causa do pecado, ela venha resplandecer através de Cristo Jesus.